Bora lá, meus isótopos. Questão 32. Reações de transferência de elétrons estão presentes em vários processos que ocorrem no cotidiano e em laboratórios de pesquisa. A seguir é dado um exemplo de uma reação de transferência de elétrons. Quando nós falamos reação de transferência de elétrons, fica meio que subentendido que é uma reação de oxirredução. Porque se tem alguma espécie transferindo elétrons, há também uma espécie recebendo elétrons. Sobre a reação apresentada, assinale a alternativa. Meus isótopos, antes de analisarmos as alternativas, como já sabemos que é uma reação de transferência de elétrons, ou seja, uma reação de oxirredução, vamos deduzir o NOx das espécies participantes da transformação. E para isso, eu preciso lembrar das regrinhas práticas para determinar NOx. Ah, é, Jones? É. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo aqui, vou reescrever a equação em uma nova página para facilitar o entendimento de vocês. Me aguardem um instante. De volta aqui, meus isótopos, eu reescrevi a equação para ter mais espaço e deduzir cuidadosamente o NOx de cada espécie. E aí sim, com muita calma, chegar à conclusão. Quem é a espécie redutora, quem é a espécie oxidante. E para começar bem, eu vou utilizar uma das regras para a determinação de NOx, a regra de substâncias simples. Essa regra diz, toda substância simples apresenta NOx igual a zero. Então eu já chego aqui no bromo e coloco zero. É, Jones? É. Mas como que você sabe que Br2 é uma substância simples? Substância simples, meu isótopo, é toda substância formada por um único elemento químico. Eu disse um único elemento químico. E nesse caso, eu tenho o elemento bromo. Sucesso? Continuando. Outra regra que eu utilizo é a regra dos elementos do grupo 1 da tabela periódica. É, John? É. Grupo 1, sim, família 1A, metais alcalinos. Toda vez que eu tenho o elemento do grupo 1 em substâncias compostas, o NOx é igual a mais 1. Posso confiar, Jones? Pode. Mais 1. Então, quando eu encontro elementos do grupo 1, ou seja, metais alcalinos, elementos da família 1A, eu já saio colocando mais 1, desde que seja substância composta. Diógenes, cadê o hidrogênio aí? Tem hidrogênio aí. E hidrogênio está no grupo 1. Tudo bem, hidrogênio está localizado no grupo 1, né? Porque sua configuração eletrônica termina em S1, mas ele não é um metal alcalino. Não. Tá, Diógenes. Se ele não é um metal alcalino, qual é o NOx dele? Bom, vamos com calma. O hidrogênio, na maioria dos compostos, ele terá NOx mais 1. O NOx só não será mais 1 em substâncias compostas se for um hidreto metálico. Again, se for um hidreto metálico. Diógenes, mas como que eu sei que KOH não é um hidreto metálico? Hidretos metálicos são substâncias compostas formadas por apenas 2 elementos. Quando isso acontece, nós chamamos de compostos binários. Binários. Tá, então tá bom. Hidretos metálicos são compostos binários, onde o hidrogênio está ligado a um elemento metálico. Onde o hidrogênio está combinado a um elemento metálico. Então, não é o caso do KOH. Afinal de contas, eu tenho 3 elementos nessa fórmula. Então, eu posso afirmar, sim, que o NOx dele vai ser igual a mais 1. Vamos facilitar. Compostos formados por 3 ou mais elementos, o hidrogênio apresenta NOx igual a mais 1. Sucesso? Continuando. Falta o NOx do oxigênio. Tá, assim como o hidrogênio, eu vou dizer... O oxigênio, na maioria dos compostos, apresenta NOx igual a menos 2. É, Diógenes? É. E me fala em que situação o oxigênio não apresenta NOx igual a menos 2. Vamos lá. Peróxidos, superóxidos e quando eu tenho o oxigênio em um composto binário ligado ao flúor. Então, de novo. Peróxidos, superóxidos e quando eu tenho o oxigênio em um composto binário ligado ao flúor.
Caso contrário, você pode afirmar que o NOx do oxigênio será igual a -2. Ah, é, Jones? É. Mais uma regrinha, Jones. Mais um macetezinho. Vamos lá. Compostos formados por 3 ou mais elementos, eu já coloco no oxigênio -2. Continuando. Tá faltando deduzir o NOx do bromo. Bom, se eu sei que o somatório de NOx das substâncias compostas é igual a 0 e o potássio é +1, eu coloco aqui no bromo -1. Entendam, +1 com -1 somando, isso me dá como resultado 0. George, repete a regrinha aí. Reparem bem, KBr é uma substância composta, porque é formada por 2 elementos. Substâncias compostas, o somatório das cargas é igual a 0. Isso quer dizer que o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas. +1 com -1, 0. Ah, Diógenes. Então, bora lá. Oxigênio aqui, ó, composto que tem 3 elementos. Eu já coloco -2. O composto possui 3 elementos. Então, eu já sei que não é um peróxido, muito menos um superóxido. Tá, Diógenes, e como que eu vou descobrir o NOx do bromo? Vocês precisam lembrar que existe na fórmula um índice. Índice, Diógenes, eu estou destacando para você aqui agora. Ó. Olha o índice 3. Lembrem disso, o índice multiplica o NOx. Mas por que, Diógenes? Se eu estou afirmando que cada oxigênio apresenta NOx igual a -2 e eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes 2, 6. Coloca isso na rede. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho aí 6 cargas negativas. É, Diógenes? É. Tá, e lá no potássio? Bom, no potássio, escondidinho, nós temos o índice 1. Por que você não colocou, Diógenes? Que é feio, hein? Você só coloca índice se ele for um número diferente de 1. Mas voltando aqui. Eu tenho o índice e eu sei que ele multiplica a carga. Então, 1 vezes 1, 1. Vou rabiscar aqui, depois eu apago. Entendam, eu tenho 1 vezes 1, que deu +1. Eu tenho 3 vezes 2, que deu -6. Conclusão. Existe a regra de substância composta. Regra que diz, em substâncias compostas, o somatório do NOx é igual a 0. Que número eu coloco aqui para somar com os demais e me dar como resultado o valor de 0? Ah, Diógenes, coloca +5. Muito bom. Então, eu acabei de deduzir que o NOx do bromo aqui é +5. Acabando, tenham paciência. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Bora lá. Diógenes, agora o bicho pegou. Eu falo por quê? Eu tenho um composto binário aí, ó, 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. E eu sei que o hidrogênio e o oxigênio, em alguns compostos binários, o NOx é diferente daquele que nós estamos acostumados. Tudo bem. O hidrogênio em hidretos metálicos, que não é o caso aí. E o oxigênio em peróxidos, superóxidos ou em um composto binário ligado ao flúor, que não é o caso aqui. Então, eu já posso afirmar que o hidrogênio é +1, e que o oxigênio é -2. Ufa! Meus isótopos, já determinei com muito cuidado o NOx de cada espécie. Agora nós vamos deduzir qual é a espécie que está sofrendo oxidação e qual é a espécie que está sofrendo redução. Lembrando que oxidação é um fenômeno onde o NOx aumenta. O NOx aumenta. Entenda, quando eu falo aumenta, aumenta algebricamente. Então, reparem comigo aqui. Eu tenho o bromo, com NOx igual a 0 aqui, ó. Destaquei do lado dos reagentes, o bromo apresenta NOx igual a 0. E eu tenho esse bromo aqui com NOx de -1. Então, o bromo saiu de um NOx igual a 0 e foi para o NOx igual a -1. Isso quer dizer que houve uma variação de NOx. Então, eu vou até anotar aqui embaixo essa equação para vocês entenderem. Presta atenção. Eu tenho aqui, ó,
Br2, que sofre uma transformação. E eu tenho do lado de lá KBr. Jones? Tá. E os NOx? Paciência, meu isótopo. O bromo aqui, ele tá com NOx de 0. Aqui, ele já tá com NOx de -1. Então, eu imagino que vocês estejam visualizando que diminuiu algebricamente o NOx. Saiu de 0 para -1. Quando o NOx diminui algebricamente, nós podemos afirmar, Jones, afirmar sim, que a espécie sofreu uma redução. Então, eu vou escrever aqui, ó. A espécie sofreu uma redução. Jones? Tá. Se a espécie sofreu uma redução, é o que nós chamamos de agente oxidante. É mesmo, Jones? É trocado? E eu já explico por quê. Então, vamos lá. Se a espécie sofreu uma redução, é o que chamamos de agente oxidante. Mas por que isso? Se eu recebo elétrons, porque redução tem a ver com receber elétrons, eu obrigo você a dar o elétron. Então, a espécie que recebe meio que obriga a outra espécie a dar. Então, quem recebe elétrons, quem sofre redução, obriga o outro a oxidar. Por isso, chamamos de agente oxidante. Tá. Continua, Jones. Bom, o bromo começou com NOx igual a 0 e aqui ele está com NOx igual a +5. Reparem bem. Mas, Jones, como assim? Sim. Nós temos o bromo sofrendo tanto a oxidação quanto a redução. Então, eu vou anotar aqui embaixo. Vou. Preste atenção. Vou colocar aqui, ó, Br2, ou seja, bromo molecular, sofre uma transformação. Jones? E eu tenho do lado de lá KBrO3. Certo. O NOx inicialmente 0 e aqui o danado +5. Reparem, o NOx aumentou algebricamente de 0 para +5. E quando o NOx aumenta algebricamente, nós falamos que a espécie sofreu uma oxidação. Jones? Jones, por que você está destacando oxidação assim? Redução, meus isótopos, eu disse, redução é de receber elétrons. Redução de receber elétrons. Oxidação de doar elétrons, dar elétrons. Então, a espécie que sofre oxidação, ela está transferindo o elétron. E a espécie que sofre redução está recebendo o elétron. Eu espero não estar confundindo vocês. Bom, voltando para a questão do NOx. O bromo começou com NOx igual a 0 e terminou a transformação com NOx igual a +5. Bom, se o NOx aumentou algebricamente, o bromo está sofrendo uma oxidação. Portanto, é o que chamamos de agente redutor. Meu Deus, que confusão. Não é nada. Agente redutor. Por que, Diógenes? Se o bromo está dando elétrons, ele obriga alguém a receber os elétrons. Então, ele é o agente redutor. Vamos lá, de um jeito mais prático, mais rápido. A espécie que sofre redução é o agente oxidante. E a espécie que sofre oxidação é o agente redutor. E nessa questão em especial, eu tenho o bromo sendo ambos. Isso mesmo, ambos. O bromo é o agente oxidante e o bromo é o agente redutor. Mas, Diógenes, por que você sabe que é o bromo? Não poderia ser outro elemento da equação? Átomos de outros elementos da equação? Reparem bem, eu vou destacar aqui. Olha para mim. O potássio começa com NOx +1. O potássio termina a equação com NOx +1. O oxigênio começa com NOx -2. O oxigênio termina a equação com NOx -2.
O hidrogênio começa a equação com NOx mais 1. O hidrogênio termina a equação com NOx mais 1. Faltou destacar esse potássio aqui. Os átomos dos outros elementos não estão variando seu NOx. Portanto, eles não sofrem nem oxidação, muito menos redução. Combinado? Voltando aqui para a questão, tenhamos muito cuidado porque a questão está pedindo para assinalar a alternativa incorreta. É, John? É. A incorreta. Letra A. O bromo é o agente oxidante? Sim. O bromo é o agente oxidante e também é o agente redutor. Alternativa B. O hidróxido de potássio é o agente redutor? Não. Eu já sei que eu vou marcar a alternativa B. Mas como assim, Diógenes? Nós definimos que o bromo é ambos. Isso quer dizer que bromo é agente oxidante e também agente redutor. Diógenes, analisa as outras. Ok. A variação do número de oxidação, NOx, do agente redutor é de 0 para mais 5. Voltando aqui, reparem bem. A variação do NOx, tá? Do agente redutor é de 0 para mais 5. Olha, agente redutor começou com NOx 0 e terminou com NOx mais 5. Isso quer dizer que a alternativa de letra C também está correta. Alternativa D. A variação no número de oxidação NOx do agente oxidante é de 0 para menos 1. Voltando aqui, e espero não deixá-los embriagados. Olha, agente oxidante começa com NOx 0, termina com NOx menos 1. Com isso, não me resta dúvida alguma e eu marco com muita confiança que a alternativa incorreta é a de letra B. Meus isótopos, espero que vocês tenham entendido a resolução da questão. E coloquem na rede essas questões sobre reações de oxirredução. Você precisa das regras práticas para a determinação de NOx. Aí sim você consegue deduzir qual é a espécie oxidante e qual é a espécie redutora. E se gostaram do vídeo, por favor, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários, se inscrevam no canal. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.